A você que nos assiste neste momento, a nossa saudação com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje abordaremos o tema Nós cremos na santificação. Pois bem, nós cremos na santificação conforme apresentada na Bíblia Sagrada. Entendemos, fundamentados em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem ela ninguém verá o Senhor. Acreditamos que a santificação é posicional e processual. Posicional porque é uma realidade, uma posição do crente em Jesus. Nós somos santos. Esta é a nossa posição. É assim que Deus nos vê. Por isso, os autores do Novo Testamento chamam os crentes em Jesus de santos. O substantivo grego traduzido por santo é hagios, que significa literalmente separado da condição ou uso comum. Nós somos santos, não porque adquirimos uma posição elevada de espiritualidade, mas porque, ao recebermos Cristo como Senhor, fomos separados do nosso antigo modo de viver para um novo estilo de vida orientado por padrões estabelecidos por Deus. Tudo o que Cristo fez por nós na cruz nos garante essa posição. Por causa dele, fomos santificados. Ele é a nossa santificação. Antes éramos profanos, desesperançados. Agora somos santos, cheios de perspectiva. É importante lembrarmos que a palavra santo sempre é usada no Novo Testamento no plural, nunca no singular. Ninguém é chamado de santo individualmente. Este não é um título pessoal, mas um termo usado algumas vezes para descrever a posição do crente nascido de novo. Se você é nascido de novo, posicionalmente você é santo, isto é, você foi separado. Antes de receber a Cristo, vivia de um jeito. Depois desse dia, tudo mudou. Fomos separados para viver de outra maneira. Neste sentido, afirmamos também que a santificação é processual. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, 12. Na regeneração, começa a nossa caminhada, mas ainda não estamos totalmente prontos. Há um longo caminho a percorrer, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 13. Vista como processo, a santificação pode ser definida como a obra que o Espírito Santo desenvolve em nós, dia a dia, para nos afastar cada vez mais do pecado e nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo em nosso viver diário. Esse conceito pode até parecer estar em conflito com o primeiro, mas não está. Eles são complementares. Apesar de sermos posicionalmente santos, não somos completamente santos. Estamos em processo. Embora não sejamos mais escravos do pecado, ele insiste em permanecer em nós. Ao mesmo tempo em que o Novo Testamento chama os cristãos de santos, exorta-os: sede vós também santos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Uma coisa é ser chamado de santo, outra coisa é viver como santo. Este é o desafio apresentado pela palavra de Deus. É triste quando os chamados santos vivem de forma indigna. Precisamos viver de acordo com nossa posição. O pecado não é mais senhor da nossa vida. No processo de santificação, nossa base é a palavra de Deus e o nosso alvo é Cristo. Vivenciamos o processo olhando para Ele. Um dia seremos como Ele é. Mesmo que não habitualmente, ainda pecamos, porém temos o Espírito Santo que habita em nós. Ele é o agente da santificação pessoal e nos ajuda a mantê-la diariamente. Não estamos sozinhos nesse processo. Até o dia da segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação, quando estaremos para sempre livres da presença do pecado, o Senhor estará ao nosso lado, aperfeiçoando a boa obra que começou em nós um dia. É lamentável observar pessoas que se dizem evangélicas não viverem o Evangelho. Ao invés de praticarem as propostas das Escrituras, continuam a se ajustar aos desejos que tinham nos tempos passados. Nós cremos e pregamos a necessidade imperiosa de uma vida de santificação, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7.
Santifiquemo-nos em tudo, intelecto, emoções, vontade, corpo, enfim, em toda a nossa maneira de viver. Cresçamos em santidade, sem nunca nos gloriarmos em nós mesmos, mas na cruz de Cristo. Sem nunca esquecermos que entre os seres humanos, o mais santo dos santos nunca é algo mais do que um pecador justificado e jamais se considera de qualquer outra forma. Deus o abençoe. Amém.